Alexandre de Moraes versus Cláudio Castro, os dois frente a frente. Será que o Moraes vai enquadrar o Castro ou o Castro vai enquadrar o Moraes, hein? E mais, eu vou contar para vocês, especialmente agora, a razão secreta desse encontro no Rio de Janeiro. Pessoal, está acontecendo agora, nesse exato momento, uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Um ministro do STF, ou seja, um juiz, viajou, saiu de uma cidade, do seu tribunal onde ele trabalha, para ir até o Rio de Janeiro, que é o domicílio de uma das partes do processo que esse mesmo juiz julga, para fazer uma audiência com a parte. Olha, eu de fato nunca vi isso. Pois bem, agora, nesse exato momento, então, acontecendo essa audiência entre o relator da DPF das favelas e o governador do Rio de Janeiro, com outras altas autoridades do Rio de Janeiro, em uma das cenas mais bizarras que nós vamos ver na nossa vida. Mas tirando a bizarrice desse momento, nessa análise eu quero mostrar para você 3 coisas. Primeiro, por que esse encontro é uma bizarrice total? Segundo, como que o Cláudio Castro acertou em não receber o Moraes pessoalmente no Palácio da Guanabara? E terceiro, vou contar para você a razão secreta para esse encontro estar acontecendo. Bora lá então para o primeiro ponto. O que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo aqui é absurdo. Vejam que o próprio ministro ele já tinha requisitado informações do governo do Rio de Janeiro e de vários órgãos públicos sobre a mega operação da semana passada. Aí, antes mesmo dessas informações chegarem, Moraes já se antecipou e marcou essa audiência com o Castro sem sequer ter os dados, sem sequer ter as informações, os subsídios necessários para que essa audiência acontecesse. Além disso, o que o Moraes está fazendo está totalmente fora do papel de juiz e de ministro do STF, e o próprio fato de que ele, o juiz da causa, está se deslocando até a parte é uma prova disso, que ele está fora do papel de juiz. O Moraes está se comportando muito mais como delegado, como uma delegacia de polícia, como um gestor, como um Ministério Público, que é quem tem o poder, aliás, o Ministério Público, de fazer o controle externo da atividade policial, como um político governante, do que como juiz ou como a gente brinca. Ele está se governando aí como Deus do Olimpo, como Senhor do Universo. É uma inversão completa das regras do jogo do nosso Estado democrático de direito estabelecidas pela Constituição. O Moraes está fazendo algo que não tem sequer previsão legal em lugar nenhum. Isso é absurdo. E bora para o segundo ponto. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ele disse que ele não iria receber o Moraes no Palácio do Guanabara, olha aí, mas sim no Centro Integrado de Comando e de Controle, que é o local em que as ações da polícia do Rio são articuladas. E essa decisão foi um acerto total do Castro, porque politicamente força Moraes a entrar em contato direto com as próprias forças policiais que ele foi lá fiscalizar. Os homens e mulheres das forças de segurança do Rio que arriscam as suas vidas diariamente para proteger a população. É como chamar um outro time para jogar na sua casa. É o local em que o domínio é do Cláudio Castro. E como sendo o local dele, isso automaticamente coloca o Moraes numa posição mais defensiva, mais desconfortável. Ele não controla o que acontece ali. Agora, bora para o terceiro ponto que eu prometi para vocês, que é o mais importante, que é a razão secreta para esse encontro estar acontecendo. E é o seguinte, gente. Não é só que o STF ele tomou gosto por governar o Brasil e decidir tudo o que acontece no país, desde quem pode falar o que nas redes sociais, até como as polícias do Rio de Janeiro devem ou não fazer operações às comunidades. Eu até acho que é sobre isso também, tá? Que os ministros estão absolutamente viciados em poder, em determinar os rumos do Brasil, do universo, mas é mais do que isso, é pior do que isso. Tem uma grande agenda por trás. E essa agenda é ampliar a atuação e o poder para a autopreservação dos próprios ministros, cuja legitimidade foi drenada por suas próprias ações. Então eles estão ampliando o poder da sua caneta para barrar a sua responsabilização. Ao comandarem o que o governador pode fazer e não pode fazer, eles afetam a chance do Castro, por exemplo, continuar na vida pública, ser ou não ser processado criminalmente, ser declarado inelegível, virar ou não senador. Lembrando que é o Senado que afeta o STF. Eles afetam até os instrumentos que o Castro tem para fazer o seu trabalho como governador. Consequentemente, afetam a popularidade do Castro. Então o STF está ampliando, por conta própria, iniciativa própria, a sua esfera de atribuições e de poder para influenciar na vida, nos rumos de um governador que é um potencial candidato ao Senado do ano que vem. Vejam que é um jogo político antirrepublicano que viola o papel da magistratura, a separação de poderes, a imparcialidade, a inércia, a impessoalidade que todo funcionário público tem que ter, viola tudo.
E o que importa de verdade é a obtenção e a manutenção do poder pelos ministros. Olha, o poder eles já têm e agora eles se agarram a ele de todas as maneiras para não perdê-lo e mais, para não pagarem no futuro pelos seus abusos.